No Evangelho do domingo passado, 19º domingo depois de Pentecostes, Nosso Senhor nos fala do reino dos céus, que ele compara a um banquete de bodas que um rei fez ao seu filho. Então ele manda chamar os servos, chamarem os convidados, mas esses, diz o Evangelho, não quiseram ir. Depois ele manda outros servos para dizer: o banquete está pronto, já matei os touros, os animais, está tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles também não quiseram saber. E foram embora, uns, diz o Evangelho, para sua casa de campo, outros para seus negócios, e outros, por sua vez, agarraram os servos e mataram-nos, depois de os terem maltratado. Então, a gente pode ver aqui a paixão de Nosso Senhor. Antes de matar Nosso Senhor, ele maltrata Nosso Senhor, ele é flagelado, ele é cuspido, fizeram tudo que eles puderam para tirar insultar Nosso Senhor na sua dignidade real. Depois o rei, ao ter conhecimento disso, irou-se, mandando seus exércitos, exterminou aqueles homicidas, incendiou-lhes a cidade. A cidade de Jerusalém foi inteiramente destruída quando os romanos a cercaram, o templo foi incendiado, a cidade foi destruída pelo incêndio e pelas consequências da investida dos romanos sobre a cidade. Morreu um número quase incalculável, por assim dizer, de pessoas que estavam lá, e foi um dos acontecimentos mais impressionantes da história, foi essa destruição de Jerusalém, que está predito aqui, que o rei, irado, chamou os seus exércitos. Os homens servem como, mesmo se eles não são santos, mesmo se eles são pecadores, eles podem servir aos desígnios de Deus, porque Deus pode servir deles para punir, servir de um povo para punir outro. E por isso eles são chamados seus exércitos. Não que eles sejam em tudo conforme que Deus pede, longe disso, muito pelo contrário, mas eles fazem o que a providência designou que eles fizessem. Então, estava tudo pronto, o pai de família, né, o rei, diz para os servos que estava tudo pronto, mas ninguém quis vir, então vão pelos caminhos e tragam todos, bons ou maus. E depois ele entrou para observar os convidados e viu lá alguém que não estava com a veste de boda. E ele diz: amigo, como entraste aqui sem ter a veste de boda? Ele não pôde dizer nada, e o rei então diz aos servos: atai-lhe os pés e mãos, atai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, ou seja, o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, essa é a grande lição que está no final, cheia de lições, aliás, mas a pregação foi feita praticamente no mundo inteiro, em alguns lugares com mais insistência, com mais força, como foi o caso da Europa, mas em outros lugares também ela foi feita, como no Brasil, como na América do Sul, embora com menos profundidade, e em outros lugares foi feito de maneira
bem mais reduzida, como na China, mas foi feita mesmo assim, na China, na Coreia, no Vietnã, houve muitos mártires nessas regiões, que acabaram conhecendo, uns se tornando católicos exemplares, até hoje, né, católicos chineses que estão nas prisões, e outros ouviram falar. Não saberia dizer se todos na China já ouviram falar dos católicos, é bem possível, mas isso, então foram chamados, de certa maneira, então estão esperando ainda serem chamados, mas a missão da igreja é de chamar a todos, mas nem todos são escolhidos. Por quê? Porque uns, apesar de serem católicos, abandonam, não se interessam, vão para os seus divertimentos, preferem ir a um jogo de futebol do que santificar o domingo, e assim por diante, levam uma vida na ignorância das coisas de Deus. E outros vão para os seus negócios, estão mais interessados em ganhar dinheiro, e ganham efetivamente, mas em detrimento da união com Deus. Então, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Poucos são os santos, devia haver mais santos. É um escândalo que não haja mais santos entre nós na igreja. É por negligência nossa, isso deve servir para nós de estímulo para nos humilhar e procurar mudar a nossa vida, ter uma vida mais fervorosa. Essa união, essa boda, é a união de Deus com os homens. Primeiro, essa união suprema, que é a encarnação, união da natureza divina com a natureza humana na pessoa do Verbo. E o rei, então, quer celebrar as bodas de seu Filho, ou seja, de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas bodas também significam a união das almas com nosso Senhor, com Deus. E é isso do qual faz alusão o final do Evangelho, ao dizer que o rei entrou e viu um homem sem as roupas, sem as vestes da boda, da festa, ou seja, sem o estado de graça. Eis o grande mal, eis o único mal que pode se abater sobre nós, é não ter o estado de graça, e morrer sem o estado de graça, e ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, eis aí a lição desse Evangelho. Claro, tem muitas mais lições contidas na palavra de Nosso Senhor, mas eis aí algumas dessas verdades. Que Deus nos dê a todos a graça de guardar com fidelidade a graça do nosso batismo, e se nós perdemos essa graça, de recuperá-la pelo sacramento da confissão e da contrição perfeita. Que Deus nos abençoe a todos, pela intercessão da Virgem Maria.